Vamos lá. Começar. Então, voltando aqui. Então, eu vou encerrar. Nessa aula, eu encerrarei o estudo da integral imprópria com a aplicação que consiste na extensão do fatorial de qualquer número natural, que é dado assim, fatorial de n é 1 se n é 0, e a n vezes o fatorial de n menos 1 se n é maior do que 0. Esse é o fatorial de qualquer número natural. E eu vou estender isso para ter o fatorial de qualquer número real maior que menos 1. Para isso eu preciso, o primeiro resultado aqui, que é essa integral aqui, integral de a mais infinito de elevado a menos cx dx, ela converge qualquer que seja a real e qualquer que seja o c positivo. Por quê? Porque essa integral é, por definição, o limite integral de quê? De a a 1 de elevado a menos cx dx, que é igual a quê? Ao limite com o tendendo a mais infinito, de quanto? Eu vou pegar menos 1 sobre c fora, integral de a a u dentro, de elevado a menos cx vezes menos c dx. Aí isso fica a integral de e elevado a v dv. Tá? Integral de e elevado a v dv da e elevado a v, né? Então isso aqui fica o limite com o tendendo a mais infinito, de menos 1 sobre c, integral não, e elevado a v, ou seja, e elevado a menos cx, de quanto? De a u, tá? Que é igual a limite com o tendendo a quê? A mais infinito. Isso aqui no u fica menos elevado a menos cu sobre c, tá certo? Mais quanto? Isso aqui no a fica elevado a ca sobre c. Concorda comigo? Elevado a quê? Menos ca sobre c. E você fazendo o u tendendo a infinito, quanto é que dá o c sendo negativo? É elevado a menos cu com o tendendo a mais infinito tem limite zero, porque o menos cu tende a menos infinito, tá? Então isso aqui fica só o quê? É elevado a menos ca sobre c, ou seja, essa que é o número real. Isto diz o quê? Diz que essa integral aqui converge, integral de elevado a menos cx, de a mais infinito, converge qualquer que seja a real, qualquer que seja o c positivo. Tá certo? Um outro resultado que eu preciso é o seguinte, para os meus propósitos, é a seguinte proposição. Tá? Dados P real, tá? E A positivo, o limite com x tendendo a mais infinito de x elevado a p sobre e elevado a x, isso é zero. Tá? Esse limite aqui é zero, qualquer que seja o c positivo, qualquer que seja o a positivo, qualquer que seja o p real. Esse limite aqui é zero. Ou seja, as P's, as potências de x, crescem bem menos do que a exponencial de ax, qualquer que seja Então, a prova disso, ó. A prova disso. Prova. Primeiro você observa o seguinte, ó. Se P é negativo, menos P é positivo. Se P é negativo, então, qual é a conclusão? Menos P é positivo e o limite de x elevado a P sobre e elevado a x, com x tendendo a mais infinito, isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quem?
de 1 sobre E elevado a x vezes x elevado a menos P. Acontece que agora, o que vai acontecer? O menos P é negativo. O A é positivo, limite de E elevado a x com x tendendo a mais infinito é mais infinito. A mesma coisa com x elevado a menos P, que o P é negativo, o menos P é positivo, expoente positivo. Se limite dá mais infinito, esse limite dá mais infinito, o produto tem limite mais infinito, o quociente tem limite quanto? 0. Tá? Então, para P negativo já vale, já é trivial, tá? Agora observe uma coisa. Observe o seguinte, que dado C real, se C é uma constante, quem é o limite de C sobre E elevado a x, com x tendendo a mais infinito? Claramente é 0, né? É C uma constante, né? Aqui, sobre E elevado a x, vai para 0, é 0. Tá? Daí, eu posso até frisar o seguinte, limite de x elevado a 0 sobre E elevado a x, com x tendendo a mais infinito, x é supostamente positivo, elevado a 0 dá 1, isso aqui dá quanto? 0. Então vale para P igual a 0 também. Tá? Tá certo? Agora, observe uma coisa. Ó. Dado N natural não nulo, quem é limite de x elevado a n sobre n fatorial? Limite de x elevado a n sobre e elevado a x, com n tendendo a mais infinito. Isso aqui é limite do numerador é mais infinito, limite do denominador é mais infinito, eu posso aplicar L'Hopital. Uma vez que eu estou com a indeterminação infinito sobre infinito. Portanto, isso é limite com n tendendo, que n tendendo a mais infinito, cara, é x tendendo a mais infinito, nada de n. É limite com x tendendo a mais infinito. Então, isso é da indeterminação, dá infinito sobre infinito, porque o A é, né? O A é o quê? Supostamente positivo. Então, eu posso aplicar L'Hopital, que fica o limite de n, x elevado a n menos 1, sobre A elevado a x. Se o n é 1, isso aqui já morreu, porque isso aqui fica uma constante, né? Sobre A, sobre elevado a x, limite dá 0, né? Porque daqui, ó, constante sobre elevado a x, limite dá 0. Se não, eu continuo aplicando L'Hopital. E eu posso aplicar L'Hopital quantas vezes for necessário, chegando que isso aqui é o limite de quê? Limite com x tendendo a mais infinito de quanto? N fatorial, que é quando eu paro, né? Sobre o quê? A elevado a n vezes E elevado a x. Concorda? E aqui morreu. Morreu por causa disso aqui, né? Por causa do quê? Que isso aqui é uma constante. N fatorial sobre A elevado a n, lá no denominador, esse limite aqui dá quanto? 0. Ok? Então, esse limite dá 0. Beleza. Esse é o caso P maior que 0. Não. Eu estou pegando só o N natural. Estou pegando P não. É N natural. Está aparecendo. Eu estou com N natural. Agora veja o seguinte, ó. Daí, se P é o quê? Maior do que 0. Tá certo? Como? Aí eu vou usar o teorema do confronto. Eu vou ter 0 menor do que x elevado a p sobre
elevado a x, que é menor que ou igual a x elevado ao teto de P é um número natural, sobre E elevado a x. Isso é verdade qualquer que seja x pertencente ao intervalo 1 mais infinito. Isso não é verdade? Quem é o teto de um número real? O teto de um número real é o menor inteiro maior que ou igual a ele. Ou seja, quem é o teto de π? 4. Quem é o teto de 3? 3. Quem é o teto de 10? 10. Quem é o teto de 1 meio? 1. Tá? Teto de 1 meio é 1. O teto de um número real é o maior, é o menor inteiro, maior que ou igual a ele. Então, eu tenho sempre isso aqui. Por quê? Porque, ó, você sabe que o número P, ele é menor que ou igual ao seu teto. E a exponencial, ela é estritamente decrescente. Ou seja, se o x é maior do que 1, x elevado a p é menor que x elevado ao teto de p. Se o x é 1, claro que é igual. Tá? Então, vou jogar. Daí, como você tem isso aqui, e o limite de x elevado a teto de p, porque nesse caso, sendo p maior do que 0, o teto de p é um número natural não nulo. E você já sabe que isso aqui é quanto? É 0. Tem isso aqui só para reforçar. Como você tem essa desigualdade e esse limite sendo 0, pelo teorema do confronto, o que é que acontece com isso aqui que está exprimido entre os dois? O limite de x elevado a p sobre o quê? Sobre e elevado a x, com x tendendo a mais infinito, isso também é quanto? 0. Então vale qualquer situação. Vale se p é maior do que 0, vale se p é igual a 0 e vale se p é menor do que 0. Não preciso mais fazer nada. Com isso, eu consigo agora provar a seguinte proposição. Proposição é o seguinte, ó. Se P é um número maior que menos 1, então essa integral imprópria aqui, ó, integral de 0 a mais infinito, de e elevado a menos x vezes x elevado a p, integral em x, essa integral imprópria converge. Tá? Veja que se o p é maior que ou igual a 0, essa é uma integral imprópria no mais infinito somente, porque a função é contínua até o 0. Se o p é maior que ou igual a 0, tá? Mas se o p é negativo, isso é uma integral imprópria nos dois. Isso é uma integral imprópria no 0 e em mais infinito. Tá? Se o p está entre menos 1 e 0, estritamente, eu tenho uma impropriedade nos dois limites. Mas eu vou provar que ela converge se o p é maior que menos 1. E esse número, vocês verão que esse número, para p natural, é exatamente o fatorial de p. Essa integral dá o fatorial de p. Por quê? Porque observe o seguinte, prova disso. Então vamos à prova. Prova. Dado P real, nós já sabemos que dado P real, quem é limite de x elevado a P, dividido por e elevado a x sobre 2, com x tendendo a mais infinito. Ó. Quem é o A aqui, nessa proposição? À luz dessa proposição, ó. O A é quem? O meio. Tá? Então, se o P é real, esse limite é quanto? É 0. Como esse limite é 0, eu posso fazer isso aqui ficar tão pequeno quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente grande. Daí,
existe um C positivo, tal que x elevado a p sobre o quê? Sobre e elevado a x sobre 2, isso é menor do que 1, qualquer que seja o x maior que ou igual a c. E você sabe que é maior do que 0. Certo? Logo, se você multiplica por e elevado a menos x sobre 2, você multiplicar por e elevado a menos x sobre 2 essa igualdade, você vai obter que 0 é menor que ou igual a quê? A elevado a menos x, x elevado a p, que é menor do que e elevado a menos x sobre 2. Qualquer que seja o x maior que ou igual a c. Assim como a integral imprópria de c a mais infinito de e elevado a menos x sobre 2 dx, como essa integral imprópria converge, é aqui o resultado. Essa integral imprópria converge, qualquer que seja o limite inferior aqui, desde que o que multiplica o x seja um número negativo, que é o caso. Então, como assim? Está no pagamento B. Como essa integral imprópria converge, pelo teste da comparação, como essa integral imprópria converge, a integral de quê? De e elevado a menos x vezes x elevado a p dx, de c a mais infinito, essa integral também converge. Se ela é um número real. Tá certo? Deste modo, a integral de 1 a mais infinito, de e elevado a menos x, x elevado a p, dx, essa integral converge. Por que ela converge? Porque a função que eu estou integrando, ela é contínua nesses dois intervalos. No intervalo c mais infinito, onde c é positivo, e no intervalo 1 mais infinito. A função que eu estou integrando é contínua para p real qualquer, essa integral, ela converge, a função que eu estou integrando, ela é contínua aqui e aqui. Então, se ela converge nesse intervalo, ela converge nesse. É critério de convergência lá para estender, de integral imprópria, certo? Então, deste modo, essa integral aqui converge. Isso por quê? Porque essa função é contínua nos dois intervalos. Entendido aí? Tá? Ou seja, olha, veja bem, ó. Deste modo, essa integral converge, e eu vou ressaltar, converge qualquer que seja o p real. Ressalte bem isso, tá? Isso aqui é para qualquer que seja o p real. Tá? Qualquer que seja o p real. Entendido? Tá? Que fique bem claro. Essa integral converge qualquer que seja o p real. Agora, observe uma coisa. Se o p é maior que ou igual a zero, agora é o seguinte, ó. Daí, aí eu vou concluir o seguinte, ó. Eu vou concluir até aqui. Vou concluir até aqui para aproveitar a volta para cá, para aproveitar que eu estou perto do fato, tá? Daí, a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos x vezes x elevado a p dx, essa integral, ela converge qualquer que seja o p maior que ou igual a zero. Por quê? Porque essa daqui converge qualquer que seja o p real. Mas veja bem, se o p é maior que ou igual a zero, essa função que eu estou integrando, ela é contínua nos dois intervalos. Ela é contínua no intervalo 0 mais infinito e é contínua no intervalo 1 mais infinito.
Como a integral imprópria dela converge aqui, convergirá aqui também. Entendeu o argumento? Entendeu o argumento? Você tem uma função, lembre lá, vou colocar aqui só, aqui, ó, você tem A e B,